Sabe aquelas árvores que têm formas mais arredondadas? As folhas bem certinhas parece que foram esculpidas. Isso tem um nome, é a topiaria. Hoje, no nosso quadro Momento Verde, vamos mostrar essa técnica de podar e adornar as plantas, deixando o seu jardim ainda mais bonito. Topiaria. O nome talvez você nunca tenha ouvido falar, mas certamente já viu plantas que passaram por essa técnica. Topiaria é a arte de adornar os jardins, de deixar plantas e árvores com formatos definidos. Você consegue configurar formas para as plantas. A topiaria é só a estética da planta, mas ela respeita os fundamentos da poda, que é a poda de formação, a poda de estrutura, a poda de limpeza e a poda de segurança. O Alexandre Santiago, que é paisagista, vai mostrar como se faz a poda. Plantas arbustivas em geral, árvores de pequeno porte e forração podem passar pela técnica da topiaria. As palmeiras em si elas não recebem topiaria, porque a poda da palmeira, na verdade, só é a poda de limpeza e poda de segurança. Porque o desenvolvimento dela sempre vai ser crescendo e a gente não pode retardar esse crescimento dela. Atenção, nas demais plantas, quanto mais cedo começar a poda, melhor o resultado. Quando eu podo essa parte aqui da planta, eu já vou estar estimulando a planta a se desenvolver na sua copa lateralmente. Quando eu faço uma poda lateral na planta, eu estou informando para aquela planta naquela hora que eu quero que ela comece a desenvolver o seu crescimento. Então, na hora que você plantou no local, você já tem que começar a fazer uma poda. Paciência também é necessário, porque não é na primeira poda que se consegue dar o formato ideal à planta. Vai ter todo um processo para que ela comece a fazer a formação dela. Levam meses, às vezes pode levar anos para que ela chegue na estrutura formal que você quer. Mas calma, também não é para sair podando a planta a toda hora. Como é uma cirurgia, então existe um processo de recuperação da planta. Seja numa planta arbustiva, seja numa forração como o gramado, que a gente geralmente corta, tem um processo de recuperação. Para algumas plantas vão exigir que você faça uma poda nela mensais, tem plantas que você vai ter que fazer isso a cada 2 meses. Acontece muito com as árvores de pequeno porte, como o ninho indiano. Você não poda mensalmente o ninho indiano. Você faz a poda de formação nela, ela vai começar uma estrutura, aí daqui a 2 meses, que ela já vai estar saindo uma nova folhagem dela, você começa o processo de podar de novo. Para a poda ter o efeito esperado, separe o material correto. Essa tesoura aqui maior, geralmente usa para fazer podas em áreas mais extensas. Você vai fazer uma poda de uma cerca viva, você geralmente usa porque ela vai abranger mais galhos numa poda só. Quando é uma poda já de um arbusto menor, que você está fazendo pequenas formações nela, você pode usar essa tesoura menor porque ela vai ser mais precisa em pequenos galhos, que você vai tirar mais lá dentro, mais alocados em lugares que são mais difícil o acesso dessa outra tesoura. O Alexandre vai podar agora a planta cipreste, muito usada para a formação de cercas vivas. O ideal, quando você vai fazer uma poda de cerca viva, é que elas sempre fiquem no mesmo tamanho. Algumas vezes, algumas plantas não vão chegar a vir no mesmo tamanho, mesmo elas estando no mesmo fase de crescimento, elas desenvolvem menos. Mas isso também não quer dizer nada não, porque se elas ficarem um pouquinho mais baixas que a outra, elas vão acompanhando. Existiria uma diferença se essa planta tivesse na metade, aí seria mais difícil. Mas com as podas você consegue que elas acabem alcançando o tamanho da outra. As herbáceas, conhecidas ainda como mini-lacres ou ixora, são usadas também como cerca viva. A diferença é que elas têm flores. A gente tem que respeitar só o período de floração dessas plantas para que a gente não, no auge da floração dela, não faça as podas, né? Que a poda de cerca viva, em alguns momentos, vai ser necessário tirar isso aqui. Que tal agora conferir como é a poda de uma planta maior? Essa aí é a clúzia, um arbusto, árvore de pequeno porte. E o Alexandre vai começar a dar uma forma para ela. A forma geométrica nunca numa primeira poda ela vai acontecer a formação dela, vai ser criada uma estrutura, e em cima dessa estrutura os novos galhos vão nascendo e aí vão se alocando nas posições com as podas que forem feitas. Plantas menores como o buchinho
também podem ganhar formas. Nesse caso aqui, como ela está bem assanhadinha, a gente usa a tesoura maior porque ela já está praticamente numa formação arredondada, tá certo? Eu vou mostrar como é que a gente faria aqui nesse caso. O processo nesse caso aqui, você vai ver que às vezes não vai cortar o galho como em outras plantas, que a gente corta o galho para poder fazer a formação. Aqui vai mais cortando as folhinhas. E as folhas vão ficando cortadas, a metade dela cortada. É o que geralmente vai dar o efeito não assanhado da planta. É sempre bom lembrar que a poda, você não vai fazendo ela só no olho aqui. Você tem que, algumas vezes, se afastar da planta para poder você ver se você está dentro do tamanho e altura ideal que a planta precisa ser seguido. Agora o Alexandre vai demonstrar como é feita a poda na ascistácea, que é uma forração. Aqui a gente vai tentar fazer uma formação nela para que ela possa começar a se formar numa forma geométrica quadrada, certo? É interessante que assim, quando não se tem a noção de como você vai fazer isso, sempre é interessante que você possa usar tutores. Você vai colocar tutores aqui de madeira e ligar um fio ao outro para que você possa determinar a altura que você quer, o tamanho. Quando você já tem a noção de como vai fazer, você pode já fazer sem precisar disso. Então aqui agora é aguardar que esses galhos que a gente foi necessário retirar, ficou muito engalhado, poucas folhagens, mas vai sair uma nova folhagem aqui e daqui a 30 dias já pode começar a retocar ela novamente, porque ela é uma forração, os galhozinhos são finos, então a disposição dela de retorno é muito mais fácil. E se você tem papoula em casa, veja como se deve fazer a poda nela. Nesse caso aqui dela, é uma formação bem diferente, porque ela dentro de um vaso, ela teria a possibilidade de a gente trabalhar ela tendo 2 andares de copa. Então você pode fazer uma poda simples, não necessariamente teria um formato geométrico, mas ela criaria 2 copas, né? Que seria uma copa daqui, aí geralmente você usa essa tesoura menor, porque você vai cortar galhos específicos dela, só mesmo para poder deixar ela com uma divisão entre a parte de cima e a parte de baixo. Com essas dicas já dá para começar a mexer no seu jardim e deixar as plantas mais saudáveis e cheias de beleza.